Olá, meus queridos, mais um programa Foro de Moscou, hoje, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. Você está assistindo pelo YouTube e ouvindo pelo Spotify. E aqui do meu lado, meu querido Bruno Barreto, que também vai comentar os principais assuntos do dia, e uma participação especial, convidado o jornalista Alan Eric, um dos especialistas das questões aí que envolvem geopolítica, jornalismo, questões militares. Ele vai falar sobre esse dossiê que a Folha de São Paulo publicou hoje, que vê uma ameaça francesa no território brasileiro daqui nas próximas 2 décadas. Mas agora Essa vai vamos ser lá. boa, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, William, Alan, que já está aí conosco na espera para participar do programa. Agradecer quem está assistindo o programa pelo YouTube e também acompanhando pelo Spotify. É um trabalho lento, o trabalho de fazer esse programa pegar. Nem eu, nem o William tem ilusão de que a gente vai chegar já sendo um estouro, porque não há uma cultura de informação de cunho local via YouTube na nossa cidade, no nosso estado. Se você procurar aí, você vai ver que os vídeos que você encontra no YouTube são a maioria repositório. Tirando um ou outro vídeo policial ou alguma entrevista com celebridades, você não encontra vídeos de Mossoró produzidos jornalisticamente aqui. Raramente você encontra vídeos com mais de 100 visualizações. Então, a gente está num trabalho aqui de construção. A gente já conseguiu uma proeza só essa semana. A primeira semana no canal da Agência Moscou, a gente já teve 100 inscritos, a última vez que eu olhei, que foi ontem. A gente, quer dizer, em 4 programas, a gente já conseguiu 100 inscritos. É um trabalho lindo. Se a gente seguir aí com 100 inscritos por semana, rapidamente a gente chega a 2.000 inscritos. E a gente precisa que você, que acompanha, que gostou do Foro de Moscou, que você ative o sininho, se inscreva no canal para a gente poder fazer o programa ao vivo a partir de um determinado número de inscritos. E também comente, curta, bote o dedinho para baixo, mas você contribua com o programa. William, é importante fazer esse preâmbulo sempre, para a gente não deixar morrer essa questão da importância dos inscritos para poder fazer o programa ao vivo. Exato, gente. Quem estiver agora assistindo, não custa nada, é só clicar um botão, se inscreva no canal, curta também, porque isso ajuda a propagar o jornalismo pela democracia. Eu queria também aproveitar isso que o Bruno está falando e ressaltar o apoio em outros jornalistas pela democracia. O Mossoró Hoje, César Alves, que reproduz todos os dias. Para quem é leitor do Mossoró Hoje, pode ver todos os dias lá. O Foro de Moscou está lá. E também o portal do RN, que agora também é o nosso parceiro do Foro de Moscou. E todos os dias, no portal do RN, vai estar numa aba específica, Foro de Moscou, que vocês podem ver, uma aba específica, Foro de Moscou, a última edição do dia. Bruno, antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre o seu blog. E você destaca aqui a chegada de novos integrantes no PSB, deputados, o deputado Souza, né, e o Hermano Moraes, é isso? Exatamente. E são 2 reforços importantes para o PSB. São 2 quadros. Porque uma coisa é você ganhar um deputado. Você ganhar 2 deputados. Mas se eles são deputados que entram mudos e saem calados do parlamento, que não são muito atuantes, tanto faz. Agora, o PSB, que tem Rafael Mota, que eu considero um bom deputado, em nível de bancada federal do Rio Grande do Norte, eu considero aí Rafael Mota um dos melhores. Depois eu vou definir meu ranking dos melhores deputados, mas certamente eu destacaria Rafael Mota. Com certeza, dos grupos tradicionais, é o melhor quadro ali da bancada da Câmara, dos quadros, dos filhotes, né? Eu digo que ele é uma evolução da espécie. Geralmente, os filhos não têm reposição à altura dos pais, dos sobrenomes tradicionais. E Rafael Mota é de uma linhagem política. Ele é filho de Ricardo Mota, neto de Clóvis Mota,
se você for olhar, não são só os protagonistas da política do Rio Grande do Norte que têm os mesmos sobrenomes. Se você for procurar os dados dos anos 70, você vai encontrar o pai de Nelter Queiroz, que era Nelson Queiroz. Você vai encontrar o avô de Rafael Mota, Clóvis Mota. Você vai encontrar o pai do presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza, que também se chamava Ezequiel Ferreira de Souza. Se chama, ele é deputado ainda, ele é vivo ainda. Então, se você for procurando, você vai ver que os coadjuvantes da política potiguar são sempre os mesmos. E no caso de Rafael Mota, eu acho ele um quadro político muito melhor do que o pai. Se você for pegar aqui, Walter Alves, ele não é um quadro, ele nem de longe, como quadro político, se aproxima de Garibaldi. Felipe Maia foi até como quadro político, nem de longe chegou perto de Zé Agripino. Mas Rafael Mota, ele é um quadro político bem melhor do que o pai, em vários aspectos. E ele ganhou 2 reforços importantes. Eu considero Hermano Moraes um bom deputado, Souza também é um bom deputado, é uma liderança consolidada na região da Costa Branca, são 2 caras do ramo, e ele ganhou um reforço em Natal, que eu considero Hermano Moraes um candidato competitivo para a Prefeitura de Natal, inclusive capaz de ter apoio da esquerda, do PT, no caso, não necessariamente da esquerda como um todo, ele pode ter o apoio do PT, é uma possibilidade que existe nos bastidores, que se comenta, embora ainda não seja discutida internamente no PT, caso o PT não tenha candidato, o PT pode apoiar Hermano Moraes, por que não? Hermano Moraes nunca foi uma pedra do sapato para Fátima no parlamento. E Souza é uma liderança da Costa Branca, que certamente que cometeu um erro estratégico muito, muito grave em Areia Branca. Ele tinha a Lidiane Garcia, que seria reeleita prefeita de Areia Branca. Ele preferiu lançar o irmão, e o irmão acabou perdendo para Irani de Rebouças. Não sei como é que ele está formatando a chapa para Areia Branca ainda. Não acompanho tanto a política de Areia Branca. Mas ele precisa urgente recuperar a prefeitura de Areia Branca. E ele vem aí, ele exerce liderança em vários municípios da Costa Branca. Então, o PSB ganhou bons reforços. Aqui em Mossoró, o partido está sob o comando, embora tenha a filiação de Fafá Rosado. O partido é comandado por Carlinhos Silveira, que é um dos bons montadores de nominata que nós temos em Mossoró. Então, o partido deve vir aí organizado para tentar vagas na Câmara Municipal. É um partido que se organizou sob o comando de Rafael Bucha. E sobre essa questão do PSB em relação ao PT aqui em nível local, como é que você está vendo? Olha, o PSB, ele pode se aproximar aqui em Mossoró do PT via Rafael Mota. Rafael Mota apoia a governadora Fátima Bezerra, Souza apoia a governadora Fátima Bezerra. Hermano Moraes, no meu entender, embora ele não seja, ele não é alinhado com a oposição na Assembleia, porque a oposição na Assembleia, quem realmente faz oposição na Assembleia é Kelps, Gustavo Carvalho, Getúlio Rego e José Dias. E Coronel Azevedo. Esse é o núcleo da oposição a Fátima Bezerra na Assembleia. A maioria dos deputados estão no limbo, dentre eles Hermano Moraes, que agora no PSB ele tende a integrar a base da governadora, creio até porque ele deve querer ter o apoio. Fátima é bem avaliada em Natal, é preciso lembrar isso. E tem um dado interessante, Fátima não é bem avaliada em Mossoró e ganhou em Mossoró. Fátima perdeu em Natal e é bem avaliada em Natal. Então, houve aí essa transfusão aí de informações aí, bem contraditórias. Pesquisas eleitorais tem disso. Tem esses dados aí que muitas vezes são contraditórios. Bruno, chegou o nosso outro convidado, Vitor Moraes, que eu acho que não tem nada a ver com o Hermano Moraes que a gente estava falando agora. Não. Não. Né? Ô, Vitor, só pediria que você, se você puder inclinar, deixar horizontal o seu celular, já deixa a tela mais abrangente. Viu? Pronto, ficou bem melhor. E, Bruno, antes da gente entrar no assunto, o Vitor vai falar sobre a participação brasileira no Oscar, que vai concorrer, vamos dizer, com 2 filmes, né? O documentário da Petra Costa, Democracia em Vertigem, The Edge of Democracy, e o Dois Papas, dirigido pelo brasileiro, o Fernando Meirelles, né? Daqui a pouco você vai falar sobre isso, Vitor. Porque tem outro tema aqui, Bruno, que pra gente falar, é isso aqui, ó. Deu na coluna do Magno Alves,
no portal do Oeste, Prefeitura de Mossoró recua e revoga taxas para uso de equipamentos culturais. Esse material do Magno Alves, Bruno, fala o seguinte, que a Prefeitura ela tinha determinado uma taxa para o uso das estruturas do município, no caso a biblioteca e o Memorial da Resistência. Aqui diz o seguinte, que no dia 31 foram criadas taxas de uso que variavam de R$ 150 a R$ 300 na biblioteca e que poderia chegar a R$ 500 no Memorial da Resistência. Isso parece isso repete muito, nos lembra a novela do Parque da Criança, não é, Bruno? Que está privatizado, né? O Parque da Criança teve uma das coisas mais... Na verdade, o Ministério Público já deveria ter investigado essa questão do Parque da Criança. Primeiro, a Prefeitura fez uma reforma com recursos próprios, reformou o Parque da Criança e olha que louco! Após reformar o Parque da Criança, ela repassou para uma empresa privada ganhar dinheiro. Eu até hoje não consegui entender a lógica nisso. A Prefeitura está ganhando algum dinheiro? A empresa que está com o Parque da Criança paga algum aluguel? Os preços estão justos? São inclusivos? A empresa aluga para fazer aniversário, alguma coisa desse tipo? E há uma questão, Bruno, precisa observar em relação ao Parque da Criança. É verdade. A Prefeitura fez bem em recuar, nesse caso específico aí, porque realmente... É um raro caso de recuo dessa gestão, viu? Mas foi com base em pressões, não foi um recuo assim... Se você for olhar, William, esse assunto nem teve muita repercussão na mídia. Não teve uma grande repercussão, não foi todos os órgãos de comunicação que noticiaram, só que ele pegou muito mal na classe artística. E a classe artística, ela é influente na gestão de Rosalba. Rosalba pouco se lixa para a opinião pública. Ela tem um certo desprezo pela opinião pública, por sindicatos, mas ela gosta da classe artística. Ela tem o seu núcleo ali da classe artística que acompanha ela há muitos anos e certamente essa galera deve ter pedido encarecidamente que ela recuasse. E esse foi um raro recuo. Tem outro recuo que eu ainda vou escrever, eu sempre esqueço, que é a questão do papel. A Prefeitura estava licitando papel, a compra de resma de papel, a R$ 28. Eu denunciei, é um absurdo o valor. Você encontra resma de papel no comércio aí por 16. Eu até dou o braço a torcer que comprar quando quem vende para o poder público vende mais caro para o poder público, porque o poder público dá mais trabalho para pagar, demora mais, e todos esses custos são repassados aumentando o valor. Nem tudo que é mais caro no mercado e é vendido mais caro para o poder público, não necessariamente é superfaturamento. Isso é conta de padaria, como diria alguns jornalistas. Como diria Mauro César Pereira. É conta de padaria. Quando você tem que fazer essa ponderação. Agora, o papel que é 12, que é 16, você encontra 16 no comércio, vender a 28, aí chama atenção. Aí a Prefeitura recuou, agora está num preço razoável para vender para o poder público, que é de R$ 22. Muito bem. Vou até depois registrar no blog, até porque a gente que denunciou. Pois é, Bruno, nessa questão aí do recuo, é claro que houve uma pressão. Evidentemente, o Magnus, ele cita lá que houve um recuo, apesar de umas pressões, fortemente deve ter sido, como você colocou, da classe artística, que se mobiliza rapidamente, que utiliza esses equipamentos. Quanto ao Parque da Criança, eu lembro de um episódio, porque além dos preços estarem muito caros, uma denúncia que o Mossoró hoje fez dos preços, ou seja, os mais pobres não poderiam pagar para ter acesso aos brinquedos, as crianças mais pobres da cidade, desde que é uma estrutura pública, ou seja, todas as crianças da cidade deveriam usar aquele Parque da Criança, e não apenas as que podem pagar, né? Isso é uma questão até lógica, não precisa a gente ficar falando. Mas quando entrega para a iniciativa privada e passa a utilizar aquilo, limitando as pessoas somente aquelas que podem pagar, aí entra um outro problema. Tem crianças,
já vi casos de crianças com autismo que não tem qualquer tipo de benefício em parque da criança. Meu sobrinho é autista e não teve nenhum tipo de benefício, por exemplo, em usufruir o parque da criança por essa condição, que isso também ajuda no tratamento. São questões como essa que trazem benefícios para as crianças com esse tipo de vamos dizer assim, de deficiência ou de problema que poderia receber esse tipo de contribuição da prefeitura, ou então mesmo do órgão, ou da iniciativa privada que está agora sob o comando do parque. Então, são essas questões que deveriam ser consideradas também, não apenas privatizar por privatizar e limitar um grupo de pessoas, sejam as mais pobres, sejam aquelas com autismo, ou outro tipo de deficiência. Eu concordo com você nessas questões e eu queria acrescentar uma coisa. O problema não é ter uma empresa privada administrando. O problema foi ter reformado e passado para a empresa privada. Porque antes de reformar, não fez uma licitação em que se previa que a empresa que custeasse a reforma teria o direito de explorar o Parque da Criança por X anos. Vamos botar 10 aí. Ganharia concessão. Quem fizesse a reforma ganharia concessão. Eu estaria aplaudindo a ideia, mas não. Reformou com recurso público e depois passou para uma empresa privada. Outra coisa que eu sou favorável isso vale para mercado e vale para mercado, mas eu vou falar especificamente da Praça da Convivência. De vez em quando a gente toma uma cerveja por lá, né, William? Isso. Praça da Convivência é um lugar legal para tomar cerveja, para jogar a conversa fora. Tem preços acessíveis, boa comida. Se você quiser dar uma esticada ali, tem umas boates no entorno. Enfim, é um lugar bacana. O que acontece? A prefeita, na campanha de 2016, eu tenho guardado, que eu baixei todos os horários eleitorais de Rosalba. Eu baixei na eleição de 2016. E tem um horário eleitoral que ela trata do projeto Rio Branco 2.0. A gente está em fevereiro de 2016, eu ainda não ouvi falar em Rio Branco 2.0. O que acontece? O que eu vi? A Praça da Convivência deteriorada. Você usa o banheiro lá, não tem nem como lavar a mão para mijar. Porque não tem torneira no banheiro masculino. Até um dia desse estava sem mictório. Claro, nós temos uma população sem educação, tem vândalos, tem tudo. Mas por que fica tanto? Porque está há tanto tempo sem água. Antigamente, e agora eu vou mexer no calo, no tempo de Silveira, tinha música ao vivo lá na praça, nos dois pontos, nas duas pontas. O que acontece? Com Rosalba não está tendo música ao vivo na praça. Esse é um ponto. Sabe qual era a solução para isso? Fazer uma licitação. Regulamentar a cobrança de taxa de condomínio. E outra coisa, eu moro num condomínio. Aqui o que acontece? Os moradores elegem um síndico. Então, os próprios condôminos da Praça da Convivência, você pode olhar que boa parte das lojas, dos quiosques, estão fechados. Se você pega a Praça da Convivência, cobra uma taxa de condomínio. Pode falar, Bruno. Pensei que tinha caído a internet. Não, tô lhe ouvindo. Pode falar. Se você pegar você ficou parado assim, eu tô prestando atenção. Se você cobrar uma taxa de condomínio e os condôminos elegeram um síndico para administrar, entre eles fazem a manutenção, eles contratam segurança e eles mantêm uma prática de música ao vivo de quinta a domingo. Uhum. É possível. E eu tenho certeza que no fim vai ser bom para todo mundo, inclusive para a prefeitura. A prefeitura fica ali dando só um suporte. Ela fica ali regulamentando. Já que são eles que ganham dinheiro, eles pagam a taxa de condomínio. É verdade. Por que não? Qual é o problema? Pagar a taxa de condomínio quando mora em condomínio? Fica a dica aí, eu defendo há um bom tempo. Parece que é porque
porque quem é que diz é Bruno Barreto, aí ele não ouve, não. Mas essa sua ideia é boa e realmente já estava na hora já que a prefeitura entregou a praça de convivência para os condôminos ali, que eles mantenham aquilo ali também, já que eles estão usufruindo, que de alguma maneira eles possam manter aquilo ali, inclusive com as atrações musicais e culturais também. Não é papel da prefeitura ficar pagando para artista, né? No começo, tudo bem, a ideia está sendo oferecida para atrair o público, tudo bem. Mas chega um momento que vai ter que andar com as próprias pernas, né? Então, nesse caso aí, esperar os comerciantes da Praça de Convênio ficar esperando da prefeitura sempre a iniciativa de manutenção ou de atração de artistas, aí esse é realmente um problema e você está certo nessa sua dica. Ô, Bruno, vamos passar aqui para o próximo tema e dessa vez aqui eu vou convidar o Alan Eric. Alan Eric. Né? Que vai participar aqui. Eu vou compartilhar uma tela aqui, gente. Deixa eu colocar aqui. Esse material saiu na Folha de São Paulo de hoje. Elite militar brasileira vê França como ameaça nos próximos 20 anos. Né? Então, esse material aqui foi um relatório que a Folha de São Paulo teve acesso, que fala que, a partir de conclusões de militares, né? O nome do documento é Cenários de Defesa 2040, né? É um documento sigiloso, mas que a Folha conseguiu ter acesso. E fala, em 45 páginas, né, faz algumas considerações de ameaças e diz o seguinte: o texto de 45 páginas traz considerações geopolíticas realistas e hipóteses delirantes. Ali há a previsão da instalação de bases americanas no Brasil, guerras e até o ataque com um coronavírus contra o Rock in Rio de 2039. Quer dizer, não se sabe nem se vai ter Rock in Rio em 2039. Mesmo assim, se tiver, já acho que vai ter um ataque lá de coronavírus. E também fala que a França estaria, a partir da Guiana Francesa, se preparando para tomar a Amazônia do Brasil e proteger os índios Yanomamis, né, dar independência para os índios Yanomamis. Então, o Alan Eric, que entusiasta também dessas questões militares e jornalista que também fez pesquisas na área, isso, na época, a monografia foi tema voltado para as questões militares, pode falar um pouco sobre essa questão. Alan, o que você acha, primeiro, desse relatório aí, segundo a Folha de São Paulo, e essa ameaça francesa, que até onde se sabe, a França é aliada do Brasil, inclusive na construção do submarino nuclear, né? Boa tarde, boa noite e bom dia, não é? William, Bruno, e parabéns pelo programa, viu? Muito bom mesmo, é uma revolução aí, né, na forma de fazer jornalismo, e eu desejo sucesso para vocês e, de antemão, agradeço o convite. Bom, em relação a essa matéria da Folha, o que a gente tem que colocar aqui, esse tipo de relatório, ele é comum no âmbito militar. Toda força militar tem um documento parecido com esse que foi publicado pela Folha de São Paulo. Esses documentos, eles são feitos da seguinte forma: são informações técnicas, certo? E eles completam o resto das informações com cenários que são fictícios, certo? Aí o que em relação a esse documento aí que a Folha, que vazou para a Folha, o problema que eu vejo é exatamente esse. Não há uma metodologia, né? E o protagonismo aí é da paranoia, do delírio mesmo, né? Esse é o grande problema que eu vejo nesse documento. E outra questão que eu reparei também é essa questão que você acabou de dizer. A França, historicamente, praticamente construiu o exército brasileiro, né? Vendendo equipamentos militares e transferindo tecnologia. Então, como você disse, historicamente, a França é um aliado do Brasil. Em todos os governos, independente de esquerda, de direita, a França sempre foi um parceiro muito forte do Brasil. Então, não quero aqui falar de teoria da conspiração, muito pelo contrário, mas o que me parece é que
esse documento ele tenta, de alguma forma, justificar esse alinhamento subserviente do governo brasileiro aos Estados Unidos e Israel. É como se todo mundo fosse inimigo e quem vai nos salvar é Estados Unidos, essa aliança Estados Unidos, Brasil e Israel. Então, me parece que praticamente é isso que o documento indica. Oi. E eu tenho uma outra questão, é o seguinte, como eles fazem, como é um relatório que faz uma projeção, mas eles fazem uma projeção muito, assim, superficial, diante de uma relação que Bolsonaro teve com Macron, né? O Macron, ele se manifestou com relação à questão da Amazônia. Então, assim, projetar digamos, um desentendimento diplomático recente para daqui a 20 anos é um pouco precipitado, você não acha? Não, com certeza. Como eu disse, são informações técnicas, informações da inteligência que ajudam a compor esse tipo de relatório. Agora, o problema é que a única desavença que o Brasil teve com a França, desavença entre aspas, foi aquele atrito entre Bolsonaro e Macron. A questão da internacionalização da Amazônia, ela que foi citada por Macron, né, tirada inclusive de contexto aí por Bolsonaro, ela não se justifica, até porque Obama ele também já falou em internacionalização da Amazônia e na época do governo Lula, inclusive. E ninguém fez projeção dos Estados Unidos como inimigo do Brasil, não. Né? Essa questão já foi... Em relação a... Vamos considerar que, como a Folha coloca, né, esses aspectos delirantes do relatório fosse levado a cabo. Assim, hoje a França é uma potência nuclear também. Né? Então, é difícil você pensar, digamos, no Brasil com chance de enfrentar a França em caso de um conflito, não? Não, de forma alguma. A França é hoje a quinta força militar do mundo. Em termos de arsenal nuclear, ela é o quarto maior arsenal nuclear do mundo. Então, essa possibilidade não existe. Né? É por isso que de acordo com o relatório, quem vai nos salvar, né, na projeção é exatamente Estados Unidos e Israel, com construção de escudo antimísseis. Israel vai ajudar o Brasil a desenvolver, certo? Agora, em termos militares, o Brasil não tem a menor chance, embora tenha um terreno muito grande, né, seja um território difícil de invadir, mas não tem condições de lutar com a França, de forma alguma. Pronto, muito bem, Alan. Obrigado aí pela sua participação. Eu quero falar um negócio a respeito dessa participação de Alan. É que quando eu vejo um negócio desse que a França estaria interessada em espalhar coronavírus no Brasil, de invadir essas coisas, essa maluquice aí, eu vejo que essa galera tá voltando muito para o século XVI, viu, Alan? Já temos governador bolsonarista com index de livros proibidos, né? Querendo proibir livros. E eu vou lembrar aqui desses 2 livros aqui, que eles tratam do processo de colonização do Brasil, do início do processo, quando os franceses invadiam o Brasil constantemente, tentavam tomar o território brasileiro, chegou a fundar a França Antártica aqui no Brasil, e também ocuparam lá São Luís do Maranhão, etc. Se não me engano, São Luís do Maranhão tem esse nome, São Luís, justamente por causa de um rei francês. São Luís foi um rei francês, por sinal, diga-se de passagem. Se não me engano, é Luís IX, que é São Luís. E estamos voltando ao século XVI, né? Estamos preocupados com a ameaça de invasão francesa. Só para citar os livros aqui, primeiro, esse aqui é 1575, Enquanto o Brasil Nascia, e A Conquista do Brasil. O primeiro é de Pedro Doria e o segundo é de Thales Guaraci. Recomendo. É bom você ter citado, Bruno, porque as pessoas que estão ouvindo pelo Spotify não teriam noção de vida. Se tivesse só apenas ouvindo, foi bom você ter citado. Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer a Alan a participação no programa. O programa é curto, a gente poderia ter um tema só sobre isso, sobre as questões militares.
Aí deixar aberto aí, Alan, para umas considerações que você queira fazer nesse momento e deixar o Foro de Bosco também aberto para outras oportunidades para você também comentar aqui. Bom, eu queria agradecer a William e a Bruno pelo convite, né? E espero ter contribuído de alguma forma, né? Espero que o pessoal que assiste o Fórum de Moscou tenha aproveitado e que eu tenha conseguido explicar alguma coisa e contribuído com esse programa. Não, É basicamente isso. Obrigado. Obrigado. Com certeza. E sucesso mais uma vez. Volte sempre, viu, Alan? Oi? Volte sempre. Obrigado. E desejo sucesso para vocês, viu? E parabéns, mais uma vez, parabéns pelo programa. Muito bom, de altíssimo nível o debate. E é um programa que todo moçoroense, todo mundo que tem acesso à internet e fala português, deveria assistir. Muito bem, Alan. Valeu, Alan. Obrigado. Obrigado, Alan. E sua contribuição foi muito importante porque deu para a gente esclarecer um pouco essa questão aí dos militares e o que eles estão pensando e como é a relação geopolítica que envolve essas questões aí militares. Obrigado, Alan. Obrigado. O Bruno, a gente vai poder entrar agora no outro tema? Vitor. Vitor tá aí? Não, antes de mais nada, Bruno, vamos entrar no outro tema aqui. O tema principal, antes de chamar o Vitor. O tema principal do nosso programa, que é Rogério Marinho, que até pouco tempo estava condenado à forca. Agora é ministro. Agora foi indicado por Bolsonaro para ser ministro, Bruno. E outra coisa, ele vai ser ministro agora porque ele já afetou, destruiu as leis trabalhistas, destruiu a Previdência e agora foi convocado, depois desses, vamos colocar entre aspas, esses bons serviços prestados ao bolsonarismo, agora ele foi convidado para destruir o Minha Casa Minha Vida, ou o que resta do programa, Bruno. Olha, Minha Casa Minha Vida já estava parado, né? Se você conversar com qualquer construtor, que eu acho engraçado, nós temos um amigo, não vou falar o nome dele não, mas se ele estiver assistindo, ele vai saber que é com ele. Eu e você, nós temos um amigo que é construtor, que é um dos principais empresários da construção civil aqui. Antipetista ferrenho. Aí eu imagino, eles reclamavam do PT no auge do Minha Casa Minha Vida, eles achavam ruim o PT. Aí agora, com o Bolsonaro, eles não dizem nada. Mas, vez por outra, você conversa com um construtor e ele reclama no pé do ouvido, bem baixinho. Tá ruim, precisa voltar, as obras estão paradas. Né? Eles dizem isso. Vamos ver se com o Rogério Marinho retoma. O histórico de Rogério Marinho, ele está assumindo o Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pelo Minha Casa Minha Vida. O histórico de Rogério Marinho é de retrocessos sociais. Então, o Minha Casa Minha Vida é um programa social. Vamos ver se ele vai contrariar essa lógica. Agora, vamos olhar o outro lado. Rogério Marinho, goste-se ou não dele, ele é um sujeito que está bem visto em Brasília, em São Paulo, no Rio, nos principais centros. Eu conversava, você lembra quando a gente falou daquela questão da fritura dele? Quando ele estava sendo, quando tinha noticiado que ele estava sendo fritado? Isso. Eu disse que eu conversei com uma pessoa de livre trânsito em Brasília e essa pessoa me contou que estava admirada como o Rogério estava sendo respeitado pela elite política nacional, como ele tinha ganhado respeito. Então, eu creio que isso, no final das contas, foi fundamental para reverter o processo de fritura e fazer ele sair dessa condição para ministro. Ele reverteu o processo. Ele ia ser demitido por conta das filas do INSS, não foi, e foi promovido. Que agora ele é ministro, ele não é mais secretário. E outra coisa, muita gente comemorando a ascensão de Rogério Marinho. Acho normal, é um sentimento compreensível, afinal de contas é um potiguar que está ascendendo politicamente. Beleza. Agora eu vou só lembrar aqui alguns potiguares que já foram ministros.
Aloysio Alves foi ministro da administração de Sarney e, salvo engano, da integração regional no governo de Itamar. Você lembra de alguma obra que, por meio desse cargo, ele trouxe? Não. Fernando Bezerra foi ministro da Integração Nacional no governo de Fernando Henrique. Você lembra de alguma obra? Você pode olhar de Sarney para cá, com exceção de Collor, todos os governos tiveram um potiguar no ministério. Agora, Bruno, isso que você falou aí, aqui na Folha de São Paulo de hoje, que destaca, né, a indicação dele, a manchete da Folha de São Paulo, que dá para ver aí, diz assim: o presidente foi convencido pelo nome de Marinho, tanto pela habilidade política do ex-deputado, quanto pela perspectiva de melhorar a relação com a bancada nordestina, já que ele é do Rio Grande do Norte. Mas ele está tentando se fixar, né? É o primeiro ministro nordestino do governo, viu? Isso. O Nordeste deu 1/3 do eleitorado, 9 estados, e não tinha um ministro nordestino. Só para concluir, Fernando Bezerra foi ministro da Integração Nacional do governo de Fernando Henrique. Não teve nenhum benefício. Teve o escândalo da Metasa, lá em Corrais Novos. Garibaldi foi ministro no governo de Dilma, no primeiro governo, ministro da Previdência. Está até agora esperando um benefício. Henrique foi ministro do Turismo no governo de Dilma e no governo de Temer. Até hoje está esperando alguma coisa. Vamos ver se Rogério Marinho faz diferente. Se você olhar de Sarney para cá, com exceção do governo de Lula, que teve um potiguar de Nascimento. Alfredo Nascimento, ele fez carreira política no Amazonas, mas ele é potiguar. Foi ministro dos transportes no governo de Lula. E, Bruno, no painel da Folha... Lula e Palma, todos os presidentes tiveram algum potiguar no ministério. E, Bruno, no painel da Folha de São Paulo, traz alguns bastidores com relação à indicação de Rogério Marinho, e diz assim, que a chegada dele ao Ministério de Desenvolvimento Regional pode ajudar a pavimentar o caminho das reformas econômicas com menos turbulência na avaliação de auxiliar de Paulo Guedes. Ou seja, foi uma indicação direta de Paulo Guedes, né, que não estava gostando do antecessor, o Gustavo Canuto, né, e a intenção o papel que vai ser designado Rogério Marinho é intensificar as reformas. Então, já sabe o que se espera, né? Quando se fala em intensificar as reformas, olha o que você espera aí, né? Do ponto de vista econômico. Com certeza vai sobrar no espinhaço do trabalhador, viu, Bruno? Eu não me iludo não, viu, William? Não me iludo. É verdade. Não me iludo, porque o histórico de Rogério Marinho não é favorável à classe trabalhadora. Bruno, vamos falar de cinema? Vamos falar de cinema agora. Vamos. E agora quem está aqui com a gente é o Vitor Moraes, o Vitor Vedder, né? Fã de Star Wars, né? Já usa o Vedder, né? Darth Vader, né? Ô, Vitor, hoje vamos falar de Oscar. Temos, nesse final de semana, a entrega do prêmio. Tem 2 filmes aí com brasileiros, né? Petra Costa no Democracia em Vertigem, e temos também os 2 Papas dirigidos pelo Fernando Meirelles. Não de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor. Obrigado por você ter aceitado o convite aí. Eu sei que você está naquela correria, está aí fazendo no carro, mas se prontificou em falar um pouco com a gente sobre isso. Temos chances, Vitor? Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Pelo formato aí do programa. Um abraço aí para Bruno também. E o William a gente já tem se encontrado frequentemente, mas agradeço o convite para participar. E, assim, eu tenho um pouquinho de conhecimento, mas bem modesto sobre cinema e tenho algumas opiniões. A gente está concorrendo com o Democracia em Vertigem, né? Como o William falou, com a Petra Costa, que nos últimos dias vem sendo bem atacada aí no Twitter de algumas personalidades aqui no Brasil. E está findando que tá dando destaque mundial, né, pro documentário. E a gente está concorrendo também com o Fernando Meirelles na direção de 2 Papas, que é a história do Papa Francisco, né, o Bergoglio,
E na época, o Bento XVI, ainda Papa, né? Hoje Papa emérito, né? Salvo engano. Isso. A primeira vez, acho que a segunda vez na história, Bento XVI, né? Isso. A segunda vez na história que a gente tem um Papa que foi aposentado ou afastado, né? Os outros continuaram no cargo até o final. Mas sobre chances, eu acho que o rumo que o documentário da Petra, primeiro sobre o documentário Democracia em Vertigem, sobre o rumo que o documentário da Petra está levando nos últimos dias, e está saindo no El País, no The Guardian, principais jornais europeus, né? E talvez até em algum jornal principal dos Estados Unidos, não sei se no The New York Times, mas eu acho que com o cenário que vem se desenhando, o documentário da Petra, ele tem chance sim de levar realmente esse prêmio para o Brasil, de trazer para o Brasil, né? O trabalho da Petra, ele é um trabalho que eu acho que nem a Petra imaginava que ia ser construído daquele jeito. Ela foi gravando, ela tinha uma noção do que queria fazer, mas ela não sabia o rumo que a história da política nacional vinha tomando desde 2013, né? Com aquelas manifestações da suposta primavera brasileira, da história dos 20 centavos. Mas foi muito bem construído o documentário da Petra, a parte técnica e as informações que ela põe são de muito fácil assimilação, e a sequência dos fatos que ela mostra, né? Eu acho que a Petra ela tem um mérito, sim, em construir. Como? Outra coisa, Vitor, que você falou aí, não só a repercussão do Democracia em Vertigem está ocorrendo de forma muito forte internacionalmente, como também há um clima antifascismo dentro da Academia de Hollywood. Não sei se você concorda. Por exemplo, quando houve uma proeminência também de indicações de Coringa, né, que é um filme também bastante que denuncia, né, o neoliberalismo, né, uma sociedade devastada por conta do neoliberalismo, né, e ver a situação de Trump também nos Estados Unidos, e filmes que denunciam também o neofascismo, como de Petra Costa, depois do golpe contra a presidente Dilma. Isso aí mostra que também a possibilidade do Oscar vir para o Brasil é grande pelo fator político, né? Porque o Oscar é um prêmio político, vamos dizer assim. Você não concorda? Lógico, o Oscar está conectado totalmente com as questões políticas dos vários países que participam da premiação. E já chegando nesse ponto, eu acho que tem tudo a ver, sim. E a academia realmente, nos últimos 3 anos, ela vem se posicionando por questões também, por exemplo, como o racismo, a questão de premiações para atores e atrizes negras, né, negros e negras. A gente vê essa toada a questão política sempre nos discursos das pessoas que apresentam a premiação e as críticas. Tanto que o Joaquim Fênix, numa entrevista recente, agora nos últimos 5 dias, ele fez uma crítica. O Coringa é uma crítica realmente social gigantesca. Não, pelo contrário, algumas pessoas tentaram minimizar o impacto do filme, mas a gente vê que a sociedade que se situa, o filme se situa nos anos 80, a sociedade totalmente abandonada, a presença do Estado mínima, e o capitalismo, a ganância, né, a agressividade do capital, destruindo as famílias, destruindo o psicológico das pessoas, que é exatamente a história que acontece com o Coringa lá, né, que é um filme que ele não é um filme só de vilão, não é um filme só de quadrinho, ele é um filme que abarca toda essa questão social, essa questão política, essa questão do neofascismo que vem ascendendo aí nos vários continentes, não só no Brasil, a gente vê casos e mais casos, mas na Europa também. E por conta dessa ascensão aí, a academia está de olho, observando esse movimento global nesse nosso grande planeta, nessa grande terra plana, né? Onde está havendo um movimento internacional e um avanço do neofascismo. A academia está acompanhando isso aí. Agora, o que você acha, Vitor? As críticas no Brasil, né? Isso, há uma reação neofascista também. Você vê que Pedro Bial, apresentador de BBB, que lança livro puxando o saco do patrão, como aquele Roberto Marinho, praticamente fez críticas pesadíssimas a Petra Costa, ela indicada ao Oscar, que para mim já está premiada. Sem indicação ao Oscar já é um grande feito, né? E se ganhar, aí sim. Mas você está vendo no Brasil uma resistência, tentando minimizar a importância do Oscar e o trabalho da Petra, né? A gente vê o ataque do Pedro Bial, que
ficou muito em pauta essa semana, e fica na cara que se a Petra está recebendo ataques pelo documentário Democracia em Vertigem, é porque o trabalho dela foi muito bem feito. Então ela mostra as entranhas do poder, né? Ela conta a história de como as empreiteiras elas se permeiam no sistema político brasileiro e, lógico, obviamente, acometendo todos os políticos de corrupção passiva e ativa, né? Então, quando você dá a cara a tapa e mostra a realidade do sistema político nacional, é óbvio que você vai receber críticas, né? E a Petra mostrou isso muito bem. E agora, a Petra é muito criticada também por ter mostrado o lado. Ela diz a que veio. A Petra diz que é progressista, ela diz o que defende, mas ela está mostrando a visão da realidade, da ótica dela, mas ela não distorce as coisas, né? Então, eu acho que o Pedro Bial ele foi infeliz nas colocações dele, atacando a pessoa da Petra, por ela ter realizado uma obra que vai realmente entrar para a história do Brasil, para a história cinematográfica, sim. E diga-se de passagem, a Petra Costa está concorrendo na categoria de melhor documentário. Então, não é um filme de ficção, é um filme que denuncia com base, é um documento com base na realidade do que aconteceu no Brasil. A realidade. E que resultou nessa figura que hoje está no poder aí. Ô, Vitor, eu queria agradecer aí, a gente já está também encerrando já estourou o tempo, eu queria dizer mais coisas, mas só agradecer a Vitor aí, Vitor é do ramo, e eu queria só acrescentar uma coisa, William, documentário não é decisão judicial para ser imparcial. Nada nessa vida é imparcial, então o documentário se posiciona. Você pode fazer um documentário se posicionando. Eu, pelo menos, eu sei que foram feitos documentários sobre a queda de Dilma, por Brasil Paralelo, MBL. Agora, não tenho culpa se eles não repercutiram a ponto de serem indicados para o Oscar. Verdade. Ô, Vitor, então a gente queria agradecer aí a sua participação. Em outros momentos, se de repente o Democracia em Vertigem ganhar esse Oscar, aí ele convida novamente. Eu já vou chamar o Bruno também para a gente descer o alto. Descer o alto. Se a vitória nossa, né? No Brasil, a gente desce o alto. Aí... Eu e o William, cada um com um latão de cerveja e a gente aluga um carro de som para fazer zoada. Então, a gente conta com você aí, caso venha uma boa notícia. Beleza. Você comentar, tá bom? Estou à disposição, agradeço o convite e agradeço a toda a audiência aqui da Agência Moscou, do Foro de Moscou. E vamos debater. Estou sempre à disposição, vamos falar mais sobre cinema, sobre política. Tamo aí. Tá bom, obrigado, Vitor. Valeu, Vitor. Valeu. Ô, Bruno, vamos encerrando, mas sem antes abordar esse último tema que você enviou para mim hoje pela manhã. E realmente é chocante, né? Isso que o governo de Rondônia tentou fazer. Recolher 43 livros das escolas municipais, porque eles achavam que era um livro que subversivo, é o tempo da censura, os militares, é aquele tempo, Bruno? Voltamos ao século XVI. Temos o index. O obscurantismo, ele é só uma parte do processo de destruição da democracia. A democracia não morre para o dia para a noite. Ele fez o teste. A democracia reagiu. Eu não estou dizendo que a democracia daqui a alguns anos vai cair no Brasil. Mas eu estou alertando que é um processo. Ele testou. E a democracia reagiu e ele cancelou essa proibição. Mas certamente ele tem tentação de fazer de novo. Inclusive o governador... Quando as instituições segurarem a onda, a democracia resiste. É verdade. Inclusive o governador de Rondônia é ligado ao PSL, né? Ele vai sair do partido para se filiar à aliança. Então, de certa forma, ele está ali alinhado com essas lógicas bolsonaristas. E, Bruno, um dos livros que ele ia recolher era o Macunaíma. E o interessante é que a justificativa para retirar o Macunaíma das prateleiras das bibliotecas das escolas era porque, dividindo as sílabas de Macunaíma, aparecia um palavrão ali, segundo eles. Então, vamos retirar isso aí, porque se separar as sílabas, um palavrão vai aparecer. É meio estranho isso, hein? Os conservadores veem sexo até onde não tem. Bruno, vamos ficar por aqui. Hoje tem a Alô Frida, lá no Nova Vida.
eu estarei lá e não sei se você vai estar, mas esse final de semana também, já a gente só volta agora segunda-feira. Vamos ver se a gente toma uma. Isso. Então, gente, continue assistindo aí o Foro de Moscou. Obrigado pelo apoio. Vocês estão dando um apoio fundamental para o programa. A gente está vendo a quantidade de inscritos subir de maneira muito forte, vocês participando. E se vocês estiverem ainda até o final, não custa nada curtir lá, é só um botão, clicar lá, curtir, porque ajuda a ampliar o alcance. Se inscrevam lá no canal, quem ainda não se inscreveu. Deixe comentários. Muita gente está deixando comentário. Na segunda-feira nós vamos ler alguns comentários que estão chegando aqui. Alguns a gente responde na hora, mas seria interessante a gente trazer também para o programa. Então, gente, até segunda-feira. A gente espera que vocês continuem compartilhando nosso programa. Fica todos no arquivo da Agência Moscou. E vamos nessa. Valeu, William.